Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Efésios capítulo 3, verso 14. Olha o que diz, Efésios 3, 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, eu não sei você, mas eu sempre gosto de ler as orações bíblicas. Porque eu quero saber o que as pessoas oravam, o que elas pediam, qual que era o assunto ali da época, não é? E ver também imediatamente a resposta da oração. Então Paulo está aqui orando por uma igreja. Paulo era uma espécie de um supervisor de igrejas, ok? Ele ia na cidade, plantava a igreja, colocava alguém lá e depois acompanhava essas igrejas. Por isso que tem a carta à igreja, carta ao fulano de tal e etc. E aí ele está fazendo uma oração por essa igreja. E você sabe, a oração é sempre bem-vinda. Se aquela igreja precisou de oração naquele dia, no que dirá nós hoje? Nós precisamos de oração. Fala aí para o seu vizinho, você precisa de oração. Você precisa que alguém ore por você, interceda por você. Às vezes você está lá na sua casa tranquilo, mas tem um irmão de joelho orando por você. Aleluia, glória a Deus por isso. Então vamos continuar a ler. Verso 15. O Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o que, irmãos? Poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no quê? Amor, diga, eu estou arraigado, alicerçado no amor de Deus. Verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, diga a largura, comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aleluia, que excede todo entendimento, para que... Então, ele está descrevendo aqui a oração. Primeiro ele diz que o Senhor é o Deus cheio de glória, Ele é rico em glória, em bondade, em riquezas. Depois ele diz que nós seremos fortalecidos na força do Senhor. Vamos receber força. Quem quer receber força aqui hoje? Eu quero. Depois ele diz que a nossa raiz, a base da nossa fé, é o amor de Deus. E eu volto a dizer, quanto mais você souber que é amado, maior a sua fé no Senhor. Mais abundante é a sua vida cristã. Mais cheia de bênçãos você será cercado. Porque aqui está dizendo, o seu alicerce é o amor de Deus. Então ele está falando tudo isso. E aí no final ele diz qual que é o objetivo da oração. Ele diz, para que sejais tomados, diga tomados, de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Paulo encerra a oração dizendo, para que você seja cheio da plenitude de Deus. Diga, eu sou cheio da plenitude de Deus. Então o que é plenitude? Plenitude é algo que fala de completo, de cheio, de abundância. E a oração de Paulo aqui para a igreja lá de Éfeso é para que eles sejam completamente cheios de Deus, nos seus sentimentos, nas suas convicções, na sua mente, no seu coração, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios de revelação, porque existe um Deus pleno oferecendo algo para você. Aprove o Senhor um dia nos abençoar. E eu não sei você, mas eu quero receber, eu quero ser completamente cheio, preenchido, completo no Senhor. No capítulo 1 também de Efésios, verso 22, a Bíblia diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu Deus. Jesus é aquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, se você tem Cristo, não falta nada. Nada, nada, nada. Você não precisa de Cristo mais tal coisa, Cristo mais uma posição, Cristo mais o dinheiro, Cristo mais um bom posicionamento, Cristo mais a obediência. Não, você só precisa de Cristo, porque Ele enche tudo e todos. Glória a Deus. Vamos ler mais? Quem quer ler mais boas notícias? Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, Ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele quem, irmãos? Jesus. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam continentes, sejam países, seja Portugal, seja Lisboa, tudo, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Isso aqui é uma expressão que a nossa língua não entende. Que olha o que diz no verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o quê? Ele é. Deus se apresenta como eu sou. Só Ele pode falar isso. Porque nós, às vezes, falamos alguma coisa, né? Eu sou bem arrumado, mas um dia eu posso não estar. Eu sou bonito. Por que você riu? Minha esposa diz, minha mãe também. Mas um dia pode não estar muito. Lembra da nossa posição e estado? Mas Jesus não, Ele é. Ele é. Ele é o quê? Tudo que você pode imaginar e o que você não consegue imaginar. Ele é tudo que você precisa, já precisou e vai precisar ainda. Ele é o início, aliás, Ele não teve início. Ninguém formou Jesus. Formou enquanto homem, mas não enquanto Deus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele, em Jesus, residisse toda plenitude. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o seu encontro com Deus passou por Jesus. A sua transformação passa por Jesus. Tudo funciona porque tem Jesus. E quando não funciona é porque Jesus não está na história. Então, o que eu e você precisamos? Estar cheios da plenitude de Cristo. E a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é Jesus. Jesus. Falei para o seu vizinho, você já se encheu de Cristo hoje? Onde é que está o Silas? Alguém chama ele lá, por favor. Pedi para ele montar o piano. Ia tocar uma música para vocês aqui. Mas falhou o projeto. Vem cá, Ricardo. Cadê o Ricardo? Foi lá também? Vem, Vinícius. O Vinícius está aí, firme e forte, ouvindo a palavra. Os outros também ouvem, mas é que eles foram resolver alguma coisa.
Dá um dó para mim, por favor. Esses dias alguém mandou um vídeo, tem uma mulher pregando, e ela fala assim, faz um lá para mim. Aí a pessoa faz um lá, ela, que bonito, eu não entendo muito não, mas eu só queria fazer isso um dia. Nos encher de Cristo é falar dele. Só de mencionar o nome de Jesus, Deixa Ele preencher o seu coração com a plenitude dEle.
nós cantamos. Olhos, esquece quem está do seu lado. Jesus é aquele que preenche. Se você chegou aqui com medo, Ele é a proteção, Ele é o conforto, Ele é a segurança. Se você chegou aqui com o espírito angustiado, Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que dá a sua paz. Ele dá a paz não como o mundo dá, não como uma troca. Ele dá porque Ele quer ver você viver em paz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Mais uma vez, vamos cantar o nome dEle. Pode falar alguma coisa para Ele. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Esse senso de estar completo. Quando você senta numa mesa, né, no almoço, num jantar, por exemplo, você come até estar saciado. Sabe, Cristo é da mesma forma. Você pode se alimentar de Cristo até estar saciado. E depois não precisa de mais nada. A Bíblia fala alguns exemplos, aliás, são vários, que o Senhor preparou uma mesa para nós. Lá em Salmo 23, no verso 5, diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. No meio do problema, no meio do caos, no meio da perseguição, o Senhor coloca uma mesa para você desfrutar do cuidado dEle. Na frente do seu inimigo, na frente dos zombadores, na frente do mundo espiritual, tem um leão que fica rugindo ao seu lado. Deus prepara uma mesa, senta você e fala: come, se farte. Nós temos o exemplo também de Mefibosete. Mefibosete é um homem que ele era descendente de Saul. Você sabe, Saul ele foi rejeitado por Deus, né? Você conhece a história. E Davi assumiu o reinado, mas Davi não era familiar de Saul. Então, a descendência de Saul, que teria direito ao trono, não teve, nenhum teve. Mas certo dia, Davi, creio eu que inspirado pelo Espírito, ele quis demonstrar, a Bíblia diz, bondade para com os descendentes de Saul. Mas quase todos tinham morrido. Quase todos. Mas só havia um. E Davi mandou chamar Mefibosete. Mefibosete teve uma história triste, porque quando ele era pequeno, criança, a Bíblia diz que ele, naquela questão de fugir da guerra, né, a pessoa que cuidava dele deixou ele cair no chão e ele quebrou as pernas, os pés. Então a Bíblia diz que ele tinha os pés tortos. Mefibosete aponta para mim e para você.
os nossos pés eram tortos até Jesus chegar. A gente andava num caminho torto, morava numa casinha torta. A vida era torta. Mas um dia o homenzinho torto encontrou Jesus. Aleluia. E aí a Bíblia diz então que Davi manda chamar Mefibosete para demonstrar bondade. Isso é graça, porque Mefibosete não merecia nada. Mas olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel 9, 7. Então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Você tem ideia do rei da Inglaterra chamar você e falar, a partir de agora você vai comer na minha mesa, sempre. Sempre. Isso é a mesma coisa que Deus fez comigo e com você. Nós éramos também como o filho pródigo. Nós queríamos nos fartar com as alfarrobas que eram dadas para porcos. Mas dessa situação, Deus tirou você e falou, agora você vai sentar na minha mesa, sempre, sempre. O Senhor te convida a sentar na mesa com Ele, sempre. Certa vez, Jesus estava com os discípulos, na mesa também, e apareceu ali uma mulher cirofenícia, que não era dos judeus, e ela queria cura para sua filha. E isso é um texto intrigante, porque Jesus dá uma resposta para ela que o politicamente correto não aceita. Ela pediu cura, e Jesus falou para ela, olha, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava falando, olha, eu vim para alimentar aqui os judeus. Você não é daqui, então não vou tirar daqui e dar para aqui. Mas aquela mulher, movida pela fé, disse, Senhor, até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. E é interessante que Jesus não repreendeu ela. Ele falou, olha, nunca vi fé desse jeito. Pode ir que sua filha vai ser curada. Agora, se as migalhas dos pães trazem cura a gente que nem serve a Deus, imagina você que está sentado comendo o pão inteiro. Olha o privilégio. Nós temos o pão. E o pão não é um lugar físico, não é esse lugar aqui, não é uma energia do além. Não, o pão está aqui dentro do nosso coração. E da mesma forma que Mefibosete poderia sempre se alimentar na mesa do rei, eu e você sempre temos o pão aqui dentro do nosso coração. Está disponível para mim e para você. E esse pão é Cristo. Esse pão é Cristo. Nós temos o filho pródigo como exemplo também. Não merecia, fez tudo errado. E no final, o pai fez uma festa, colocou um novilho na mesa para ele comer. Então nós temos, de um lado, o Senhor com fartura, com comida, com proteção, com vida, com bênção, sem medidas para nós. Mas por outro lado, deve haver alguém com fome para comer. Porque o Senhor já montou a mesa, mas tem gente que não tem fome para sentar à mesa com Deus. Ele já está com a barriga cheia de outra coisa. Não valoriza a mesa com o Senhor. Você sabe, ser cheio de toda a plenitude é sentar na mesa e comer. É um relacionamento diário, prazeroso, íntimo com o Senhor Jesus. Mas muitos perdem isso. Por quê? Não sei, existem vários motivos. Eu quero talvez elucidar uma coisa ou outra com você. Mas o grande problema é esse. É que o Senhor está à porta e bate. Quem abre, ele entra. O Senhor põe a mesa. Quem tem fome, vai lá. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. A grande questão é eu e você sabermos se nós estamos com fome para sentar na mesa. Se nós estamos com sede para beber de Cristo.
Porque se não houver fome e sede, não adianta ter uma mesa. Vamos imaginar que você me convide para ir num restaurante hoje. Só imaginação. E aí, você escolhe um restaurante muito bom. Sabe que existe uma classificação que o povo mais metido usa, que é da estrela Michelin. Alguém já ouviu falar disso? Michelin. E aqui em Portugal tem 30, eu vi hoje, tá? Tem 31 opções de restaurante com uma estrela Michelin, que você pode me levar. Aí imagina que você me convida para isso, e tem 8 que tem 2 estrelas. Você pode ser um desses também. Aí você me convida para um restaurante desse. Mas antes de ir para o restaurante, eu vou ali na minha sala, tem lá um café com leite e uma bolacha Maria, de €1. E aí eu, com muita fome, tomo lá metade de um copo de café com leite, com açúcar, e um pacote de bolacha Maria. Encheu a barriga. Aí chega eu no restaurante Michelin 2 estrelas. Eu olho para aquilo tudo, parece bonito, parece bom, mas eu não tenho fome. Como seria? Frustrante. Então, é a mesma coisa quando o Senhor monta uma mesa, mas a gente já está cheio de outras coisas. O Senhor quer nos dar uma sabedoria espiritual, mas nós estamos cheios de sabedoria natural. O Senhor quer nos dar alegria e satisfação, mas a gente está cheio do prazer momentâneo do pecado. O Senhor quer nos dar uma vida duradoura, processos que não acabam, mas a gente está cheio de aventuras passageiras. Então, em algum momento ou outro, você vai precisar causar em si mesmo fome de Deus. Então, nós temos um Deus cheio de plenitude para dar, mas temos poucas pessoas para receber. Falei para o seu irmão, receba do Senhor. Então existe um Cristo pleno, completo, que preenche tudo e todos, disponível para pecadores. E esses pecadores normalmente se sentem vazios. Eu quero dizer, se em algum momento na sua vida você se sentiu vazio, é porque o Espírito Santo convenceu você de que você estava vazio. O Espírito Santo convenceu você. O Espírito Santo falou para você. Porque há pessoas no mundo que não se sentem vazias. Sim ou não? Você fala para ele, olha, você precisa de Cristo. Ele fala, eu não preciso nada. Por quê? Porque ele está com a barriga cheia. Mas se em algum momento na vida você disse, eu preciso de Deus, é porque o Espírito Santo tocou no seu coração e você está aqui hoje para ouvir essa palavra. Por quê? Porque existe um Cristo pleno para pecadores. Se você, em algum momento da sua vida, pensou, eu não tenho nada bom dentro de mim mesmo, você está vazio. Não existe nada nesse mundo que me preenche, você está vazio. Então, existe de um lado um Deus pleno, querendo encher, mas tem que haver um outro lado vazio também, para receber. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Imagine que você está viajando de carro com os irmãos e você para do lado de uma árvore frutífera. Eu gosto muito de manga. Lá na minha terra tinha muita manga. Quando eu era criança, a gente subia lá em cima, pegava manga, comia na hora, era uma maravilha. Vamos imaginar que você está andando numa estrada e tem um pé de manga carregado, que as mangas chegam quase a encostar no chão. Aí você para o carro, vamos fingir que não é de ninguém, né? Porque roubo é pecado. Os goianos têm mania de roubar milho na estrada, né? Isso é pecado, não faça isso. Para fazer pamonha. Aí você vai lá na manga,
e tá aquelas mangas enormes, só o cheiro, só de você chegar perto você já sente o cheiro. Aquela manga assim meio roxa, grandona, parece um coração de boi, né? Aquela manga. Aí você pega e começa a comer a manga, mas tem muita. E aí você corre lá no carro e lembra, eu tenho uma mala, eu vou encher a mala de manga e vou levar para casa. Mas aí você chega lá na mala, ela está cheia de outras coisas. Você não consegue pôr mais manga. Está cheio de piqui, Ricardo. Então, se você gosta muito da manga, o que você faz com a mala? Esvazia, joga fora. Se for piqui, tem gente que... Se for uma coisa obsoleta. Não, não era piqui não, era limão. Então você sabe, o propósito, vamos pensar que a árvore tenha uma vida em si mesma e ela tenha consciência. O propósito daquela árvore é dar fruto para as pessoas, é alimentar pessoas. Mas se chegam lá pessoas e tem malas cheias, cestos cheios, não tem um saco para colocar, ela não consegue levar nada, só consegue aproveitar ali o momento. A vida cristã é da mesma forma. Tem gente que só consegue aproveitar um momento, porque as suas bagagens estão cheias, suas mãos estão cheias, seus sacos estão cheios de outras coisas que não são doçuras do Espírito para você, frutos do Espírito para você. É preciso estar vazio para receber do Senhor. E nós precisamos então reconhecer que em nós estamos cheios de pecado, e o pecado tem que sair para entrar a justiça de Deus, não é isso? Nós estamos cheios de coisas ruins, e essas coisas ruins têm que sair para entrar as coisas boas do Senhor. Será que existe algum cesto vazio hoje para ser preenchido com a plenitude de Deus? Então o cesto vazio, o saco vazio, a mala vazia, é a condição para você se encher de todos os frutos da graça e da bondade, da plenitude de Cristo. É nítido e é perceptível pessoas aqui, num culto como esse, por exemplo, que estão cheios de outras coisas, não são o Senhor. Mas quem está vazio de Deus, ele chega aqui no primeiro acorde, ele já quer se ajoelhar, ele esquece do mundo, ele quer o Senhor, ele chora, ele ri ao mesmo tempo, ele tem vontade de correr, ele tem vontade de orar e abraçar os outros, porque está sendo cheio. Mas só é cheio quem tem espaço para ser cheio. Estou fazendo me entender? O vazio está em perceber em que nós mesmos não há vida. O vazio é justamente o que falamos domingo passado, que é cair em si. Toda vez que você cai em si é porque você viu um vazio na sua vida. E você diz, esse vazio aqui precisa ser preenchido com Deus. Cair em si, falta Deus aqui. Cair em si, falta Jesus. Cair em si, falta revelação. Cair em si, falta graça, falta unção. Lá em João 6:63, diz, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Diga, a carne para nada aproveita. Então, ou você está cheio do Espírito, ou você está cheio da carne. Quem está cheio da carne não pode estar cheio do Espírito. Fala para o seu vizinho, é impossível estar cheio do Espírito e cheio da carne. Você tem que escolher. Romanos 7:18 diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então Paulo está dizendo, olha, eu não posso fazer coisas boas. Assumir que não pode fazer coisas boas é se esvaziar para ser cheio de Deus.
Assumir que você não consegue resolver os problemas da sua vida é se esvaziar para encher de Deus. Assumir que a sua carne não produz nada de bom é dar espaço para o seu espírito produzir coisas boas. Então, quanto mais eu souber que nada há de bom em mim, mais eu me esvazio e dou espaço para Cristo, para a plenitude de Cristo. Não existe vida sem Jesus. Eu não faço planos sem Jesus, eu não tenho agenda sem Jesus. Eu não planejo os próximos meses, anos sem Jesus, não há hipótese disso. Porque em mim não há nada de bom. Mas há pessoas que estão cheias de si. E quanto mais você estiver cheio de si, menos cheio da plenitude de Deus. O cheio de si, ele às vezes usa as coisas de Deus para enaltecer a si mesmo. Então, quem é cheio de si, ele fica contando para os outros tudo que ele está fazendo, o quanto ele é bom. Esse está cheio de si. Eu já contei para os irmãos a história da formiguinha e do elefante? Já? Não? Quem não ouviu? Então vou contar para você. A formiguinha estava lá na floresta e houve ali um tsunami, uma briga, um fogo, tudo de causa apareceu na floresta. E ela olhou para um lado, para o outro e disse, eu vou morrer se eu ficar aqui. Aí ela viu um elefante. Aí ela pulou em cima do elefante, bateu nas costas dele e falou, elefante, vamos fugir, senão nós vamos morrer. Aí o elefante saiu, atropelou o animal, derrubou a árvore, atravessou o rio, chegou lá do outro lado, cansado. Aí a formiguinha bate no ombro dele e fala, eu e você somos uma dupla imbatível. Esse é o crente cheio de si. O elefante é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz na vida dele, transforma, e ele chega e fala, foi eu. Pergunta aí, seu vizinho, você está igual a essa formiga? Misericórdia. Então, às vezes, o elefante tem que deixar a formiga cair no chão para ela saber que ela é formiga. Mas quem está cheio de si, não pode estar cheio da plenitude de Deus. Não pode, é impossível. Chega uma hora, tudo para. A hora que o elefante para, ela para. Então, se você entender um dia que você está vazio, precisando de Cristo, eu vou te contar uma boa notícia. Cristo está cheio, querendo te encher. E essa combinação se chama vida cristã. Então, existe um Cristo pleno para pecadores, mas também existe um Cristo pleno para santos vazios. Porque o pecador é aquele que não se converteu ainda. Porque depois que você se converte, a Bíblia não te chama mais de pecador, te chama agora de justo. Olha aí nos olhos do seu irmão e fala, você é justo. Pode não parecer, mas é. A sua posição é essa, você é justo. Mas o que acontece com o justo de vez em quando? Ele também se sente vazio. Da mesma forma que o pecador se sente vazio quando cai em si, o justo, o cristão, também, de tempos em tempos, cada um tem sua crise, também ele se sente vazio. Sabe aquele dia que você acha assim que Deus não está com você naquele momento? Aquele dia que você se sente inútil, que você se sente pequeno, que você se sente sem valor. Tudo isso é uma conspiração do inferno para tirar a sua alegria. Porque nada disso muda a sua posição. Você é justo e ponto final. Mas para esses santos vazios, que se sentem vazios, o Senhor também tem algo para enchê-los. O Senhor, lembra que a gente leu que o Senhor enche tudo e todos? Jesus enche o coração do pecador,
Mas o justo também precisa desse enchimento. O justo precisa. Então, se você está passando por uma situação, porque você sabe, o crente, quanto mais ele amadurece, mais ele é tentado a confiar em si mesmo. Porque quando você vê alguém numa igreja, vamos ser honestos, você vê alguém aqui chorando muito aqui na cadeira. Ele parece mais com alguém que se converteu há 20 anos ou com alguém que converteu ontem no encontro? Por quê? Porque na sua cabeça, o quebrantamento é coisa para crente infantil. Na sua cabeça, o deitar aos pés de Jesus, que Jesus diz que é a melhor parte, é só para jovenzinho, é só para quem se converteu ontem. Não é engano seu. Isso mostra que você está vazio e está precisando ser cheio do Espírito. Então, quanto mais passa o tempo na vida cristã, o cristão tende a achar que ele já tem uma maturidade para resolver problema. E ele vai deixando aos poucos a consulta a Deus. Então, primeiro ele orava muito, Deus fala isso, fala aquilo outro. Agora ele fala, Deus, esse aqui eu já sei, então espera aí. A hora que eu precisar da sua ajuda, eu chamo. A criança faz isso. As crianças passam o tempo, elas vão descobrindo a sua força, a sua inteligência. Esses dias a Ana Luísa tem 5 anos, chegou para mim e falou, papai, quando eu era pequena, ela acha que é grande. E aí antes você perguntava tudo para Deus, agora você sabe fazer. Antes você fazia jejum para ministrar a palavra na célula. Agora eu vou falar de gente, não é daqui não, de outras igrejas que eu ouvi falar. Agora o líder lê o esboço 10 minutos antes e acha que sabe. Eu volto a dizer, é líder de outras igrejas que os pastores, a gente conversa, eu ouço. Antes você perguntava para Deus, você orava de manhã falando, Deus abençoa o meu dia. Agora você ora à noite só para constar, para ele não esquecer que você existe. Isso mostra que você está vazio. É um santo vazio. É um justo vazio, confiando em si mesmo. No início do casamento, eu fiz um casamento semana passada, foi muito bonito. Os noivos dizendo, Jesus é tudo. Nossa vida é baseada em Jesus. Nós estamos nele. Mas aí, às vezes, eu vejo uns casamentos de uns 10 anos, 15 anos, que não tem nada de Jesus. Jesus ficou lá na cerimônia. Um dia eu e minha esposa discutindo, e ela falou para mim, mas eu com a minha razão, ela com a razão dela, e ela falou, mas e Jesus? O que ele falaria nessa hora? Eu falei, Isso mostra que o casamento está vazio. Não tem Jesus, está vazio. O ministério sem Jesus está vazio. As suas conquistas naturais sem Jesus são vazias. O mundo está cheio de motivação para você. Hoje na internet é uma enxurrada de motivação. É o gordinho que emagreceu, é o feio que ficou bonito, é o pobre que ficou rico. E aí você vai arrastando, é só as histórias de motivação, de superação. Você fala, uau, ele tinha isso, agora tinha... Mas sem Jesus é vazio. Jesus querendo te dar uma riqueza espiritual e você se enchendo de riqueza natural, isso é vazio. Jesus querendo te dar um propósito eterno
e você cheio, com a agenda cheia de um propósito natural apenas. Isso é vazio. Nós precisamos hoje nos despir da nossa própria vontade. Porque, por que você acha que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar e falar: Deus, faz a tua vontade? Porque nós queremos fazer a nossa. Quantos crentes, eles oram, Deus dá a resposta, mas ele finge que Deus não falou, ele continua orando. Então você está angustiado, vem o Espírito Santo e diz: você tem que perdoar o fulano. Você diz: não, isso é voz do inimigo na minha cabeça. Esse fulano não merece. Você ora para o seu casamento para melhorar, o Espírito Santo fala: o problema é você. Você fala: não, isso só pode ser do inferno. O problema é ele. Você não conhece meu marido, pastor. Você não conhece, eu não conheço mesmo. Mas o Espírito Santo conhece. E conhece você também. Então, vamos ler aqui Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Completamente diferente aqui de Satanás. A descrição de Satanás é exatamente o contrário. Você quis brilhar como Deus, mas não Jesus. E aí o verso 7, o que diz aí que Jesus fez? Antes, a si mesmo, fez o quê? Se esvaziou. E reconhecido em figura humana, não, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo está dizendo: tenha o mesmo sentimento, faça a mesma coisa que Jesus fez. Na hora que Jesus podia falar, eu faço, ele diz: eu faço porque o Pai mandou fazer. Na hora que ele poderia engrandecer a si mesmo, ele se esvaziou e o Pai o exaltou. A grande questão é que a gente fica se exaltando. Deixa Deus exaltar você. Deixa Deus fazer brilhar as coisas que tem que ser na sua vida. Mas tenha o mesmo sentimento de Cristo. Se esvaziar de si mesmo. De si mesmo. Quanto mais você esvaziar de si mesmo, mais espaço para a plenitude de Deus preencher esses vazios. Nós às vezes somos vazios de poder. Quando nos sentimos impotentes para uma tarefa, quando nós não sentimos força para liderar, para ministrar uma palavra, significa que eu estou precisando ser cheio da plenitude de Deus. Sabe, eu quero hoje com essa palavra falar para você que é necessário que você assuma que em si mesmo não há força. E volto a dizer, a internet hoje está cheia de coisas com essa automotivação. E as pessoas, uma vez, veio uma irmã aqui na igreja, e ela ouviu minha palavra e falou: pastor, eu gostei muito da sua palavra. Eu também dou palavras motivacionais diárias, falando de Cristo todo dia. Segue lá meu Instagram. Aí eu fui seguir a pessoa. Aí eu entrei, primeiro dia, ela falando: hoje o seu dia vai ser maravilhoso, porque você nasceu para brilhar. Você pode conquistar todas as coisas. É só você determinar que vai acontecer. E eu ali esperando ela falar em nome de Jesus, né? E de repente acabou o vídeo. Falei: uai, mas está faltando alguma coisa? Aí no dia seguinte, fiz questão de ir lá ver de novo. O seu dia vai ser tremendo. Se enxergue como alguém poderosa. Eu falei: está faltando alguma coisa nessa equação. Porque se não tiver Jesus, não tem nada.
Aí eu deixei de seguir. Não dá para ouvir essas coisas. Por quê? Se não tiver Jesus, não quero saber. O outro construiu, não sei o quê, tem Jesus, não tem, então para mim não serve para nada. Vem o fulano. Esse dia também alguém me ligou, falou, pastor, olha, está vindo o fulano aí, uma pessoa de alta performance, leva as pessoas da sua igreja lá. Eu falei, Ele falou, vai ser o evento do ano. E eu pensei, é porque ele não viu ainda a nossa conferência. Por quê? Porque se não tiver Jesus, estou fora. Não serve. São pessoas cheias de si mesmas, cheias de motivações naturais, cheias de desejo de sucesso natural, que o dia que morrer, acabou. Eu quero construir coisas eternas. Eu quero ter uma alegria baseada em coisas eternas. Eu quero ter paz baseada em coisas eternas. Minha paz não é se eu tenho dinheiro no banco. Minha alegria não é se está tudo bem, se não tem nenhum menino doente, se está tudo tranquilo. Não, isso não é alegria para mim. Isso é a vida. O Espírito Santo cuida. Mas eu quero estar vazio desse mundo, eu quero me esvaziar, eu quero esvaziar dos meus sentimentos, quero esvaziar da minha vontade, eu quero largar tudo aquilo que é humano, natural, para que Cristo seja engrandecido. Nós precisamos falar como João Batista. João Batista chegou, ele apontou o dedo e falou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele também diz, que ele cresça e eu diminua. Então, o convite hoje é para você esvaziar de si. Existe, certamente, uma área na sua vida que você está cheio de si, que você confia no seu braço, que você tem sonhos que são só naturais. Os sonhos que você tem, o dia que você morrer, permanecem? Isso é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. As aspirações que nós temos, ou as conquistas que nós temos, o dia que morrer permanece, então é de Deus. Se não é, é natural. Eu não estou dizendo que é pecado. Você pode ter aspirações naturais, pode cuidar do seu físico, do emocional, pode viajar, não tem nenhum problema. Mas que não seja isso que preencha o seu coração. Faça isso com Jesus. Desfruta da bênção com Jesus. Eu quero orar nessa manhã. Se você, por alguma razão, sente que há um vazio dentro de você, porque pode ser que haja um vazio, ou pode ser que você veja coisas entulhadas e você mesmo esvazie. Mas o fato é que precisa de espaço para Cristo agir. Precisa de um lugar para a plenitude de Deus encher. Então, talvez você sente esse vazio. O Senhor vai preencher hoje em nome de Jesus. Talvez você sente a necessidade de se esvaziar. O Senhor também vai preencher o seu coração. Você vai sair daqui cheio da plenitude de Deus, que é Cristo Jesus. Então, eu não sei qual é a sua situação, mas você sabe, o Espírito Santo deve estar te falando isso agora. Nós precisamos sempre deixar de olhar para nós e olhar para Cristo. Colocar os olhos para cima, não para o lado, não para baixo. Precisamos olhar para cima, para o Senhor. Se você está enfrentando uma enfermidade, olhe para a ferida de Cristo. Se você está enfrentando o sentimento de solidão, olhe lá para a cruz de Cristo, quando Cristo foi abandonado pelo seu próprio Pai. E ao olhar para Cristo e ver o que Ele fez por você, a plenitude de vida preenche o seu coração. Você às vezes está passando por um problema financeiro, olha para Jesus, que já pagou suas dívidas, já pagou seus pecados. Se você está sentindo culpa, condenação, olha para Ele. Ele já resolveu esse problema. Se você está sentindo vazios na sua vida, olha para Ele, Ele vai encher. Só o fato de você olhar para Jesus, o seu coração já começa a encher. Quando você fala de Jesus, como nós cantamos aqui, vamos cantar de novo, para isso aumentar.
O pessoal do louvor já pode subir. Então, olhar para Cristo é a resposta de todos esses problemas que nós falamos aqui. Olhar para Cristo. E eu quero convidar você a fazer isso agora. Feche os olhos aí onde você estiver. Há várias situações que o Espírito Santo vai mover aqui nesse lugar, nesse momento. Alguns sentem vazios e percebem lacunas que faltam. Sejam sentimentais, sejam do ministério, sejam sentimentos de incapacidade. O Senhor vai encher você de plenitude de Deus. Outras pessoas, o Senhor vai mostrar o que era para ser um vazio e está cheio de outras coisas. Cheio de coisas naturais, cheio de brilho do mundo. E o Senhor está dizendo, esvazia isso. Deixa eu achar um recipiente vazio para eu encher. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor sabe. Vamos orar então nesse momento. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua presença está aqui. O Senhor disse, onde se reunirem 2 ou mais no Teu nome, ali o Senhor estaria. A Tua presença está aqui nesse lugar. Papai, encontra aqui hoje pessoas que têm fome e sede do Senhor. Encontra aqui hoje pessoas que querem sentar-se à mesa com o Senhor e desfrutar de um alimento, desfrutar, ó Deus, das riquezas insondáveis do Senhor, de desfrutar das doçuras, da bondade, da graça, da misericórdia, de tanta coisa que o Senhor tem para nós. Encontra aqui, ó Deus, pessoas que têm sede, que já entenderam que o mundo não sacia, o mundo não dá água de beber, mas o Senhor é aquele que dá água viva. Nós recebemos agora dessa água viva, nós recebemos agora o suprimento celestial, nós recebemos o alimento que supre a nossa vida, a nossa alma por completo. Ó Deus, hoje o Senhor nos enche de toda a plenitude de Deus, toda a plenitude. Eu oro agora, declaro, Deus, bênção sem medida sobre nós. Eu declaro alegria do Senhor nos corações. Você que estava triste, você que estava de cabeça baixa, receba agora a alegria do Senhor aí no seu coração. Perceba o seu coração se abrindo para a plenitude de Deus. Deixa a tristeza de lado, joga fora esses sentimentos que deixam você ansioso, perplexo, que deixa você com medo, joga isso fora. O Senhor hoje também vai ajudar você a esvaziar de si mesmo. O Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que fala. Às vezes há situações na sua vida que você nem percebia, mas o Espírito Santo está te dizendo que você está cheio de si mesmo. Fale agora com o Senhor. Fala, Deus, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero que as minhas prioridades sejam as do Senhor. Eu quero que os sentimentos que estão aqui no meu coração sejam do Senhor. Eu quero que o meu olhar esteja fixo no Senhor. Tira tudo aquilo que impede, que atrapalha, que cria bloqueios e barreiras, para eu receber o melhor do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Começa a falar para o Senhor, aí no seu lugar mesmo, coisas que Ele está dizendo para você esvaziar. Sua vontade, seus desejos, seus sonhos, seus planos. O Senhor te convida agora a esvaziar de si mesmo, para deixar que a plenitude dEle toma conta do seu coração, preencha todas as lacunas, todos os espaços da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.